Do mal, hoje temos como convidar a Vera Gomes. Só para vos dar uma pequena introdução, a Vera Gomes sofre de doença inflamatória do intestino, neste caso é colite ulcerosa, se eu não estou enganado, e ela é, portanto, uma ativista que tenta sensibilizar para este tipo de condições de saúde, a doença inflamatória do intestino, em Portugal, mas também no resto do mundo, e portanto ela tem também um blog, que é o Escadinhas do Quebra-Costas, que eu vou colocar o link para ele na descrição deste vídeo. E basicamente ela no blog escreve sobre estas doenças e também partilha um bocado acerca da sua própria experiência, de como é viver com uma condição desse tipo. Portanto, já disse aqui há alguma borrada ou está tudo a ir bem? Atenção, a borrada, Não, ainda não. a borrada não é o trocadilho. A ir bem, atenção, a borrada, Não, ainda não. a borrada não é o trocadilho por causa de irmos falar de cocó, está bem? Só para o pessoal não meter coisas na cabeça. Ora, portanto, vamos lá bem. Então, para começar, podes contar-nos um pouco acerca da tua história, ou da tua história, claro, relacionada com esta doença, e o que te levou a interessar-te por começar este tipo de trabalho que estás a fazer como ativista, a tentar sensibilizar as pessoas para estas condições? Então, eu tenho de facto uma das doenças inflamatórias do intestino. O meu diagnóstico oficial é retocolite ulcerativa hemorrágica, portanto, é colite ulcerosa, que foi-me diagnosticada há cerca de 10 anos e meio. Apesar de hoje, com aquilo que sei, olhar para trás e perceber que eu já tinha sintomas há mais tempo, mas por causa do estilo de vida, por causa do stress, do trabalho, horários irregulares, associei sempre a que aqueles sintomas que eu sentia foram disso e, portanto, quase que praticamente descobri que tinha a colite ulcerosa quase por acaso, porque tive uma série de idas às urgências muito próximas e tive um médico de urgências que me disse: isto passa-se alguma coisa de esquisito, isto não é normal, convém que faças um check-up completo porque alguma coisa se passa com o teu sistema imunitário. E pronto, e foi aí que depois a fazer o check-up, fiz um exame, percebeu-se que se passava alguma coisa, mas o diagnóstico só veio passado 6 meses, o diagnóstico confirmado. E pronto, e portanto, desde então que tenho que lidar com isto seriamente, com períodos mais incapacitantes, menos incapacitantes, mas a vida lá se foi rodando. Implicou um processo de adaptação muito grande, porque o teu cérebro funciona normalmente, mas o teu corpo não te consegue acompanhar. E então tu tens que começar a criar algumas estratégias de... não tens que deixar de fazer as coisas, mas tens que te adaptar e tens que muitas vezes que abrandar o ritmo. E se calhar às vezes tens que adiar os teus planos uma semana ou duas, um mês ou um ano ou dois, até que consigas fisicamente estar preparado para isso. Entretanto, só em outubro de 2015, passado 2 meses de ter iniciado uma relação amorosa, resolvemos fazer um fim de semana romântico. E nesse fim de semana tive uma intoxicação alimentar mal cheguei. Portanto, mal cheguei, almoçamos e tive uma intoxicação alimentar. Portanto, o meu fim de semana, que era suposto ser cabana e o amor, praticamente uma cabana e a casa de banho, em que foi terrível. E uma intoxicação alimentar é de facto o maior medo e que uma pessoa com uma doença inflamatória do intestino tem, porque as consequências são devastadoras. Uma pessoa com uma intoxicação alimentar passa uma semana com diarreias, a vomitar, um mal-estar, toma uma medicação e aquilo passa. Uma intoxicação alimentar para uma pessoa com uma doença inflamatória, eu ainda estou medicada, resultante dessa intoxicação alimentar em outubro de 2015. Portanto, eu entrei em crise, o que significou que a inflamação ficou ativa no intestino. Este tipo de doenças tem uma série de sintomas extraintestinais, portanto, neste momento eu uso óculos porque deixei de conseguir usar lentes de contacto por causa da doença, porque afeta também a parte da visão. Tive problemas dermatológicos na
em outras partes do meu corpo, problemas reumatológicos e aquilo que dizia há um bocadinho antes de começarmos, das dores nas articulações e nas costas, isso tudo é um dos sintomas intestinais da doença, apesar de eu neste momento estar em remissão. E portanto todo o meu ano de 2016 foi caótico, até que fiquei 5 meses sem conseguir trabalhar e acabei mesmo por ser internada. E durante o meu internamento, que foi bastante complicado gerir, porque já estava a fazer uma medicação adequada e mais pesada, digamos assim, para a doença há 3 meses, tudo parecia estar a melhorar e quando fizemos um exame de controle percebemos que, e tendo em conta o meu quadro clínico, nada tinha mudado no intestino. Portanto, tinha as análises ao sangue a melhorar, fisicamente sentia melhor, até já tinha ganho algum peso, mas na verdade a inflamação no intestino estava como se não tivesse feito nada. E então tive que ser literalmente internada de um dia para o outro, 3 dias depois de ter voltado ao trabalho em part-time. Portanto, foi bastante complicado ter que o chefe e dizer, olha, afinal, não sei para o escritório outra vez. E durante este internamento decidi que para mim foi aquele changer, foi aquela coisa que fez o clique e que tipo, pá, isto tem que servir para alguma coisa, isto não pode ser só uma pessoa estar com dores, a emagrecer, a perder a vida, a estar a sobreviver e não a viver. Isto tem que ter uma coisa positiva, ter alguma coisa boa. Isto não pode ser só dores e sofrimento e mal-estar e tudo mais. E então foi aí que decidi começar ativamente a escrever sobre as doenças inflamatórias do intestino, até porque existe um grande desconhecimento da sociedade em geral sobre o que são este tipo de doenças, o que é que implica, porque são aquilo que nós chamamos de umas doenças invisíveis, que é, tu olhas e tudo parece estar bem, e no entanto, por dentro tudo está mal. Mas não é visível no exterior. As únicas, por exemplo, no meu caso, que nunca demonstrei no exterior a gravidade e a severidade da doença, e cheguei a ter um médico que me acabou de fazer uma colonoscopia e me disse, eu só acredito no estado extremamente grave em que estás, porque eu vi com os meus olhos, porque por fora estava mal. Para as pessoas, quando tu tentas falar e explicar, pá, hoje estou cheia de dores, dá-me aqui, dá-me ali, as pessoas têm uma certa dificuldade em acreditar, é um bocadinho como São Tomé para crer, não veem. Então foi por isso que comecei a tentar, ok, se calhar temos que desmistificar aqui isto e a explicar um bocadinho o que é. Em simultâneo, ajudar os doentes que por uma questão de vergonha, uma questão de preconceito, não falam abertamente da doença porque têm medo das reações das pessoas, tentar dar-lhes uma voz e em simultâneo tentar explicar ao mundo que os rodeia, ao mundo dos normais, não é, dos saudáveis, explicar que, como dizia o príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. Portanto é um bocadinho essa filosofia que é, vocês não veem, mas está lá e não significa que o sofrimento não esteja lá. E foi por isso que comecei ativamente a escrever sobre este tipo de doenças, comecei a ser mais ativa, comecei eu própria a falar mais sobre o assunto, embora eu falasse normalmente com as pessoas que me rodeavam, com os meus amigos mais próximos, mas nunca falava para desconhecidos, não é? E tentava esconder. Lembro-me que numa entrevista de trabalho eu tive um período que mudei completamente de estilo de vida, de emprego, tudo literalmente recomeçar de zero, de me perguntarem porque é que eu tinha feito isso e de eu ter mentido. Quer dizer, não menti, mas não fui sincera ao dizer que tinha feito isso por causa da doença. E portanto em 2016 foi, não, isto não pode ser só tudo mal, temos que lhe dar um sentido, é a minha forma de dar um sentido e de eu própria lidar com a doença, de ajudar os outros e de explicar o que é que se passa com ele, o que é que é. Uhum. Ok, muito bem, muito bem. Portanto, tu já falaste um bocado na tua introdução acerca de talvez alguns dos sejam os sinais e sintomas, neste caso da colite ulcerosa, mas falando da doença inflamatória do intestino no geral, porque para além da colite ulcerosa há também a doença de Crohn, não é? Portanto, pode só... Como é que se caracteriza este grupo de doenças em termos dos principais sinais e sintomas?
A doença inflamatória do intestino, as mais conhecidas são de facto a colite ulcerosa e o Crohn, mas não são as únicas. Também tens, por exemplo, a colite isquémica e a colite microscópica. Mas são mais raras, digamos assim. De facto, os mais conhecidos, a mais conhecida seja talvez até o Crohn, o síndrome, como durante muitos anos foi chamado síndrome de Crohn, mas o Crohn é o nome da pessoa que a descobriu, e do médico que a descobriu, e a colite ulcerosa. E os sintomas visíveis, digamos assim, são de facto comuns. A diarreia, o sangue nas fezes, a dor abdominal, a perda de peso, a febre, mas não temperaturas muito altas. São os sintomas mais visíveis, não é? E depois as pessoas, quando começam a perder peso, é realmente quando se começa a ser mais visível para elas próprias e posterior. Mas quando tu fazes, quando tens este tipo de sintomas, este tipo de queixas, existem depois exames biológicos, não é? Análise ao sangue, que podes fazer com alguns marcadores que te conseguem indicar se existe uma inflamação ou não. Depois existem análises específicas às vezes que se dizem se essa inflamação é no intestino, e depois tem obviamente as colonoscopias e as endoscopias e com as respectivas biópsias, não é? E as biópsias são, por exemplo, o Crohn pode atacar entre a boca e o ânus e não é contínuo, portanto pode atacar uma parte do intestino delgado e só atacar no intestino grosso. E a colite ulcerosa não, já tem um tipo de progressão diferente. Começa sempre no reto e sobe o intestino em direção ao intestino delgado. E então, o Crohn pode só atacar também no intestino grosso e, portanto, aí a diferença, a forma de saber se é Crohn ou se é colite, muitas vezes passa pelas biópsias em si. Por exemplo, as minhas primeiras biópsias foram inconclusivas. As minhas biópsias atualmente são... nesta minha última crise eu tive alguns sintomas normalmente mais característicos do Crohn do que da colite. Mas as minhas biópsias nunca confirmaram, nem desconfirmaram, não é, que eu esteja a desenvolver Crohn. E é possível que o doente, a longo prazo, desenvolva o que eles chamam a colite indiferenciada, que é uma mistura do Crohn com a colite ulcerosa. Portanto, isto também pode acontecer. Só que, por exemplo, em termos administrativos e burocráticos e legais para acesso à medicação e isso tudo, não é muito bom ter esse tipo de diagnóstico porque toca a burocracia um bocadinho mais complicada. E normalmente os médicos põem em caixas ou Crohn ou a colite ulcerosa também na tentativa de que o doente tenha acesso à medicação de uma forma mais fácil. Sobretudo certos tipos de medicação que requerem alguns tipos de autorização especial. Depois o Crohn. Tens coisas tipo o Crohn com estenoses, que basicamente é um estreitamento do intestino delgado, ou do intestino, ou pode ser também no intestino grosso, mas tens uma estenose, o que significa que, por exemplo, comida com fibras não solúveis, é um risco para esse doente. Portanto, ele tem que retirar a sua alimentação, porque senão o que vai acontecer, vai haver uma obstrução, porque o cocó não vai passar, não é? E como passa, a única forma é depois fazer uma cirurgia para limpar. E normalmente aquilo que se tenta, depois existem vários graus de severidade de estenoses, e pode-se tentar alargar, ou então mesmo ter que se cortar o intestino. E de facto, a cirurgia obviamente é o último passo, porque traz sempre consequências também para a saúde do doente, mas... de facto, os sintomas são esses, depois tens as fístulas, que podem ser perianais, e as perianais depois também é complicado, porque implica drenos, porque depois está sempre a libertar pus e este tipo de coisas, e de facto são bastante incómodos, não é? Imagina teres uma fístula no ânus, ou uma fístula vaginal, no caso das mulheres, por exemplo, não é? Que basicamente passa a ser pela vagina, e que tens que fazer este tipo de operações para tentar ajudar e que aquilo cicatrize, e depois tens que te sentar, não é propriamente a coisa mais simpática do mundo, não é? Mas existem ainda as outras coisas simpáticas que vêm, que 1 em cada 3 doentes desenvolve patologias secundárias associadas ao Crohn ou à colite, não é? Às doenças inflamatórias do intestino, e que podem ser coisas tipo artrite reumatoide, por exemplo, ou espondilite anicosilante, ou podem ser em termos de pele, coisas tipo psoríase, ou seja, que são condições também de si crónicas,
algumas altamente incapacitantes e que, portanto, isto tudo junta-se ao quadro clínico do doente. Portanto, pode começar como uma simples cólera ulcerosa, a longo prazo pode juntar-se e ser uma coisa bastante complexa e, portanto, daí a importância de se conseguir controlar a doença o mais rápido possível, para tentar devolver a qualidade de vida, o máximo de qualidade de vida possível ao doente e, em simultâneo, evitar que depois surjam estas complicações secundárias da doença. Exatamente. Exatamente. E eu ia-te fazer uma pergunta mais tarde, mas se calhar até faço já, porque como já estiveste agora a explicar e também já tocaste um pouco na questão de ser talvez um pouco complicado fazer um diagnóstico diferencial destas doenças, ou seja, aquilo que eu quero perguntar é se mesmo para os médicos fazer um diagnóstico correto destas doenças, por causa de toda esta variabilidade de sintomas e por causa de às vezes não ser muito fácil distinguir umas das outras, também não é fácil, pois não? Aliás, isso é outra das dificuldades nesses casos, ou não? Sim, não, de facto nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, eu demorei 6 meses até ter um diagnóstico confirmado. Fui uma sortuda. Há pessoas que estão 2, 3, 4 anos e sem conseguirem ter um diagnóstico. E muitas vezes sem saber se é Crohn, se é colite, se é síndrome de intestino irritável, que partilha alguns sintomas com as doenças inflamatórias do intestino, mas são condições médicas distintas. Portanto, isso dificulta imenso. E sobretudo agora, quando, por exemplo, já agora, desculpa lá interromper, como falaste agora da doença do intestino irritável, não sei se quer já também, se calhar, dizer às pessoas do que é que se trata e como é que se distingue da doença inflamatória do intestino, porque também, pelos vistos, é outro dos pontos em que as pessoas mais entram em confusão, ou seja, confundem muitas vezes a doença inflamatória do intestino Sim. com a doença do intestino irritável, não é? E às vezes os próprios médicos. E eu já tive essa experiência. Apesar de ter o diagnóstico de colite ulcerosa, o médico dizia isto é síndrome de intestino irritável e por causa disso eu não tive acesso à medicação em tempo útil, porque ele achava que era síndrome de intestino irritável e não era colite ulcerosa, apesar de eu ter um diagnóstico confirmado de colite ulcerosa, mas os meus sintomas desta última crise eram completamente diferentes e portanto eu tive uma série de meses sem ter tratamento adequado à crise que eu estava a passar. E portanto depois tive que pedir uma segunda opinião, pronto, e um grande filme e foi aí que a coisa voltou a entrar nos eixos. Isto porque também é importante que um paciente, quando tem o diagnóstico de doença inflamatória do intestino, seja de facto seguido por um gastroenterologista especialista em doenças inflamatórias do intestino. Porque uma coisa é saberem que existem, saberem no geral, mas de facto têm tantas especificidades e o quadro clínico cada doente é tão personalizado que pode induzir em erro e, portanto, não é fácil também muitas vezes para um médico que não tenha uma especialidade mesmo neste tipo de doenças e experiência neste tipo de doentes, muitas vezes conseguir distinguir umas coisas das outras. E os médicos também são humanos, não é? Também não são propriamente uma Wikipédia humana que consigam fazer tudo com garantias e, portanto, como é óbvio, obviamente que são erros que devem ser minimizados ao máximo, não é? Não deverão existir no mundo ideal, mas acontece sempre. A diferença entre síndrome de intestino irritável e as doenças inflamatórias do intestino, bom, de facto partilham muitos sintomas. Primeiro vamos começar por aquilo que é comum. As diarreias, as dores abdominais, as perdas de peso, existem numa, existe noutra. Mas as doenças inflamatórias do intestino têm inflamação. A síndrome de intestino irritável não tem inflamação. Não há o pus, não há o muco, não é? Que é tipo, eu costumo dizer, aliás, a primeira vez que eu falei nisto ao médico, a única forma que eu descrever era assim uma espécie de claras de ovo quando a gente vai à casa de banho. Porque é mesmo a inflamação do intestino, não é? Fica-se com úlceras e começa a sair o pus e, portanto, e isto não existe no síndrome de intestino irritável, não existe inflamação, mas existe na mesma sentido de urgência para ir a uma casa bem. Portanto, da mesma forma que eu já tive situações de não conseguir acabar a frase, preciso de ir à casa de banho,
as pessoas com síndrome de intestino irritável também não. Portanto, aquilo que são os sintomas mais visíveis ao doente e ao olho nu são comuns a ambas as situações clínicas. Mas doença inflamatória do intestino, doença crónica, não tem cura, portanto implica medicação séria, é uma condição médica relacionada com uma disfunção do sistema imunitário, portanto é um sistema, em grosso modo, certamente existem alguns médicos em autoimunes que me vão matar por aquilo que eu vou dizer agora, mas para tentar pôr isto de uma forma muito simples, basicamente é o meu sistema imunitário que é hiperativo e não reconhece partes do meu corpo como sendo do meu corpo, e então como é hiperativo começa a atacar essas partes. Isto não acontece no síndrome de intestino irritável. Ou seja, eu tomo neste momento imunomoduladores e imunossupressores, coisa que uma pessoa com síndrome de intestino irritável nunca terá necessidade de ser imunoterapiada. E depois a questão das estenoses que eu falei, ou seja, a doença inflamatória do intestino, existe uma alteração na estrutura do intestino, a nível de mucosa, a nível mesmo de todo o intestino, coisa que no síndrome de intestino irritável também não existe. Portanto, e muitas vezes o síndrome de intestino irritável, não quer dizer todos os casos, são as pessoas do síndrome de intestino irritável vão me matar, mas uma alteração ao estilo de vida, a gestão de stress, tem um impacto muito grande no síndrome de intestino irritável, a parte da alimentação, o estilo de vida, o controle de stress. Numa pessoa com uma doença inflamatória do intestino, também ajuda de uma forma positiva, mas não impacto tão grande como no síndrome de intestino irritável, até porque as pessoas com doença inflamatória do intestino fazem uma coisa espetacular que se chama intolerâncias temporárias, o que significa que eu hoje posso comer, sei lá, um bife para me fazer mal, e amanhã como um bife e não consigo sair da casa de banho e estou cheio de dores de barriga. E pode ser o suficiente para me despoltar uma crise, não é? Por exemplo, ontem resolvi comer cerejas, que foi uma coisa que não consegui comer durante imensos anos, e ia-me cá em casa a dizer, epá, amanhã não vou conseguir sair da casa de banho, e até agora, impecável. Mas já, quando a última vez que eu comi cerejas, há 3 semanas, no dia seguinte estava com diarreia. Portanto, isto pode acontecer, torna ainda o quadro clínico da pessoa ainda mais complexo, porque depois como é que eu sei o que é que eu posso ou não comer? O que é que eu sei que me agrava os sintomas ou não. E então muitas vezes passa por aquilo que eu chamo o diário do cocó, que é anotar a sintomologia, anotar o que é que se comeu, fazer quase como aos bebés quando se está a introduzir a comida, não é? Que tens uma base que sabes que é estável e depois te introduz uma coisa, esperas 3 a 4 dias, como é que corre? Ok, correu bem, ok, então este eu posso comer, introduz os outros, e correu mal, ok, se calhar então este não. Mas isto com alguma periodicidade, porque se entras em regimes de dietas de exclusão, mais tarde, por estares a retirar uma série de coisas da tua alimentação, em termos de nutrientes que precisas. Exatamente. Ok, então tens alguns números para nos dar em termos da percentagem da população e podes referir-te só a Portugal ou então ao resto do mundo no geral ou aos países que conheces melhor, a percentagem da população que é afetada por esse tipo de doenças, a doença inflamatória do intestino? Para teres uma noção, as doenças inflamatórias do intestino é aquilo que muitas vezes se chama de uma doença dos países civilizados. Isto porque é uma doença que está no hemisfério norte, América do Norte e Europa. Embora já comece a aparecer na Ásia também e América do Sul e Brasil. Mas é de facto, e daí muitas vezes as pessoas acham que tem a ver com a alimentação, com a comida processada, com os hábitos alimentares, os McDonald's e os Burger Kings desta vida e não sei o quê. Mas não quer dizer nada, há doentes que comem e não têm problema nenhum e há doentes que comem e ficam internados na casa de banho. Eu pessoalmente, por exemplo, nem nunca comi McDonald's, é daquelas coisas que nunca me chamam muita atenção. Se vou comer um hambúrguer, prefiro que seja um como deve ser, feitinho na hora, carninho da boa, pronto. Então, isto precisamente pela parte da incidência geográfica das doenças. Neste momento, em termos mundiais, e apesar dos números estarem a crescer com o PAN, e muitas vezes não é fácil por causa da questão do diagnóstico, de se ter o diagnóstico, mas neste momento, seguramente mais de 5 milhões de pessoas no mundo, mais de 3 milhões na Europa, mais de 20 mil em Portugal.
pode dizer que na década de 80 não havia mais de 100 casos em Portugal diagnosticados, não é? É certo que ao longo dos anos também se começou a saber mais sobre estas doenças, começou-se a desenvolver os métodos de diagnóstico, portanto se calhar isso também ajudou que os números crescessem, mas de facto tentado cada vez a ser mais, cada vez a afetar mais pessoas, surgem sobretudo entre os 15 e os 35 anos, no caso da ulcerosa acima dos 60, 70 anos também é surgir nessa fase, mas ainda há pouco tempo conheci casos de adolescentes com 12, 13 anos, crianças com 2, 7, 8 anos, que já foram diagnosticados com este tipo de doenças. Ok. Já falaste um bocado disso, acho eu, ainda por cima, quando expuseste a tua situação pessoal, digamos assim, mas de que maneiras, no geral ou no particular, é que esse tipo de doenças podem afetar a vida pessoal e profissional de quem é afetado por elas? Falando, generalizando, embora este tipo de doenças nunca se possa generalizar, porque cada caso é um caso, da mesma forma que cada pessoa reage, lida com a doença de forma diferente e reage à doença de forma diferente, a doença manifesta-se de uma forma diferente nas pessoas, da mesma forma que implica que os tratamentos também sejam personalizados. O meu médico aqui em Bruxelas costuma dizer que um gastroenterologista a tratar um doente com este tipo de doenças tem que ser como um cozinheiro. Tem que ir pondo os ingredientes e ir mexendo e ir provando para ter a certeza que está tudo bem. E, portanto, isto implica uma constante adaptação ao quadro clínico de cada um. E existem, de facto, uma medicação standard, digamos assim, para este tipo de patologias, que é o caso dos 5-ASA, que são anti-inflamatórios, tipo os xalofax e os pentasas e as solipidinas desta vida. Depois existem a parte dos corticoides ou dos corticosteroides, normalmente são só usados por períodos curtos por causa dos efeitos secundários irreversíveis que possam ter e, portanto, é quase como um penso rápido para tentar controlar uma crise. E depois entras na parte dos imunossupressores e depois na parte do que se chamam biológicos, e depois explico a parte dos biológicos, que existe aqui muita confusão com a palavra biológicos, e depois existe a parte dos biológicos, são os imunomoduladores, imunossupressores / imunomoduladores, que alguns requerem ser feitos em hospital. Quando isto tudo não resulta, tens a cirurgia, não é? E aí podes ter que remover parte ou totalmente o intestino, delgado ou grosso, pronto, o que for, dependendo mesmo do quadro clínico cada um. No meio disto tudo, obviamente as pessoas vão reagir de forma diferente à medicação, e há quem tome os anti-inflamatórios, que imaginamos uma pirâmide, não é? A base é os anti-inflamatórios e depois tu vais escalando. E depois, dependendo do quadro clínico de cada um, podes começar do topo da pirâmide para baixo ou da base para cima. Portanto, na base temos os anti-inflamatórios, e há pessoas que tomam anti-inflamatório, vivem felizes da vida, nunca mais têm crise, comem tudo e mais alguma coisa, nada lhes faz mal. Portanto, podes dizer que, tirando o pormenor de ter que tomar aquela medicação diariamente, tem uma vida muito perto do normal. Como existem outras pessoas que isso é suficiente e têm que aumentar. Ok, então vais tomar os corticoides. Eu, por exemplo, quando tomei corticoides, a primeira vez, eu em 3 meses ganhei 27 quilos. E tenho como efeito secundário a osteopenia. Portanto, comecei a ter descalcificação dos ossos, o que implica que tenho que tomar cálcio, tenho que ter cuidado para não fazer fraturas, aquelas coisas todas. E comigo não resulta, portanto não resultou, e esta minha última crise, eu comecei logo pelo topo da pirâmide e comecei pelos biológicos, e mesmo aos biológicos não reagi, e tive que tomar 4 vezes mais a dose recomendada, e mesmo assim por si só não foi suficiente, portanto tivemos que pegar em toda a medicação que existe, meter tudo ao mesmo tempo dentro do caldeirão, mexer muito bem e ver se resultava, não é? E obviamente que depois que tens o intestino inflamado, não absorves como deve ser, depois começas a entrar na parte das carências, começam a vir as anemias, começa a vir as anemias por falta de carência de ferro, por falta de vitamina B12, e portanto depois começas a entrar na parte dos suplementos, não é? E os suplementos que faz sentido na malta que tem carências, se calhar não faz tanto sentido na malta que não tem carências, mas de facto existem períodos, e eu há
até há muito pouco tempo tomava suplemento vitamínico todos os dias. E obviamente que tu estás com um período de atividade de doença muito prolongado, isto começa a te afetar, porque eu tive períodos que não dormia mais de meia hora, não conseguia dormir mais de meia hora sem ter que ir à casa de banho. E portanto, imagina o que é tu estares com a sensação, fazes uma direta, mas tipo há 2 dias que não dormes. E isso eram os meus dias bons. Como te sentes depois de 2 diretas, era como eu me sentia nos meus dias bons. Que era quando eu conseguia dormir quase 2 horas seguidas, ia à casa de banho, estava-me a deitar, pronto. E isto obviamente tem um impacto, tu começas os teus níveis de tolerância e de paciência para socializar quase de existir, o facto de teres dores abdominais e cansaço e só queres mesmo é deitar-te e dormir e portanto as pessoas à tua volta dizem, pá, mas tu acabaste de dormir não sei quantas horas e ainda estás assim, mas faz parte da fadiga, faz parte do quadro clínico do doente mesmo em remissão e portanto há dias que eu acordo e costumo dizer que tenho o aeroporto de Bruxelas com os aviões todos em cima de mim porque é mesmo difícil sair da cama. É todos os dias assim. Epá, não, tenho dias que vou correr, no ano passado fui correr 8 km, nunca tinha feito isso em toda a minha vida, agora este ano já fiz uma série de viagens, entre profissionais e pessoais, mas faço uma vida normal. Eu acho que faço, eu sinto que faço, mas é o meu normal. Ou seja, um doente passa a ter uma normalidade que para uma pessoa como tu ou uma pessoa que não tenha outra doença é uma anormalidade, que é de X em X semanas tem que ir ao hospital fazer medicação, tem que ir fazer análises quase todos os meses, agora que estou em remissão, quando vou jantar fora, começo a olhar para o menu, mas isto tem coisas que eu não posso comer, como é que eu vou comer? A primeira coisa que tu fazes quando entras num sítio é tentar perceber onde é que é a casa de banho. Ok, a casa de banho é ali, tu escolhes, sentas-te num sítio estrategicamente colocado, porque se acontecer alguma coisa, sabes que a casa de banho está ali ao lado. Uma pessoa normal entra num sítio e a primeira coisa que faz é escolher a melhor mesa, se calhar perto da janela ou o mais longe possível da casa de banho, percebes? Portanto, se tu falares com alguns doentes, eles vão-te dizer, epá, eu faço uma vida perfeitamente normal, mas é um normal para quem tem a doença. É o mais normal possível e o objetivo dos tratamentos é sempre devolver qualidade de vida ao doente. Mas o facto de eu não me lembrar qual foi o último dia em que eu não senti dores, significa que a minha qualidade de vida é um bocadinho diferente de uma qualidade de vida que não tem, da pessoa que não tem a doença. E é isto que muitas vezes as pessoas não compreendem, e é isto que muitas vezes alguns doentes também sentem, epá, por favor, não é? Tenham dó, como é que é ter uma vida normal? E há muitas pessoas. Eu neste momento estou em remissão e consigo ter uma qualidade de vida, uma certa qualidade de vida. Há muita gente com esta doença que não a consegue ter. Há muitas pessoas que não trabalham há 2, 3, 4 anos porque não conseguem andar por causa das patologias que depois começam a aparecer, têm dificuldade, não conseguem trabalhar, não conseguem pegar num filho ao colo, por exemplo. E há outros que conseguem ir fazer a maratona, conseguem fazer trails. Portanto, isto só mostra o quão variável é. E estamos a falar em períodos supostamente de remissão, em períodos de crise, aí consegue mesmo ser extremamente debilitante. E eu lembro-me de ter alturas que não conseguia fazer coisas básicas como ir buscar o correio ou à lado do prédio. Na altura morava num apartamento no segundo andar, eu não conseguia ir ao resto de chão buscar o correio, não conseguia ir ao supermercado que era do outro lado da rua, não conseguia ir à farmácia, mesmo para ir ao hospital tinham que me levar, porque eu só o facto muitas vezes de eu me levantar e andar 10 minutos que fosse, caminhar à volta do quarteirão, à casa e tinha que ir dormir. E quando conseguia sair de casa, não é? Eu cheguei para uma altura que optei por usar fraldas para conseguir sair de casa, porque não deixei de conseguir controlar o esfíncter e, portanto, a minha opção era ou meto fraldas e saio de casa, ou não meto fraldas e não consigo sair de casa. E, portanto, eu também sou teimosa e às vezes um bocadinho irresponsável e, portanto, não, tenho que sair de casa. E depois é questão precisas de fazer exercício físico, porque obviamente com estas perdas de peso e todos estes quadros clínicos, o peso muito abaixo, perdes muita massa muscular e portanto começa a ser uma bola de neve, não é? Tu fazes exercício físico e sentes-te cansado, mas se não fizeres também vais-te sentir cansado e o teu corpo começa a perder resistência, começa a perder força. E então tens que fazer, mas nem que seja caminhar, mas só o caminhar é um esforço muito grande. E então é tudo é
tudo é uma gestão diária. Existe uma teoria que foi uma pessoa com uma doença que criou, que se chama a teoria das colheres, que eu acho que é fabulosa, que é a analogia das colheres, e se bem que eu acho que as pessoas conseguem compreender melhor com os videojogos, é que tu tens barras de energia, não é? E tu vais jogando e vais gastando as barrinhas de energia. Uma pessoa normal, tu e eu, temos as mesmas barras de energia. A questão é, eu para ir ao supermercado gasto o dobro daquilo que tu gastas para fazer a mesma coisa. O que significa que eu tenho que dosear muito bem as minhas atividades ao longo do dia para ter a certeza que eu consigo chegar até o final do dia. E se eu por acaso me esticar um bocadinho mais, já estou a gastar as barras de energia do dia seguinte, o que significa que no dia seguinte vou ter menos barras, vou ter menos energia. E é por isso que eu dizia há um bocadinho que a doença não te impede de fazer nada, tens que te adaptar e às vezes tens que fazer escolhas. Se calhar, em vez de fazer, sei lá, em vez de fazer a minha pós-graduação este ano, vou só fazer no próximo ano controlada. Em vez de lançar a petição em 2016, vou só lançá-la em 2018, porque é quando eu tenho a minha doença controlada e consigo perceber se a recognição fica, como é que é, consigo controlar a doença para ter energia para fazer este tipo de coisas. E portanto isto passa tudo um bocadinho pela adaptação e tentares perceber o próprio doente conhecer a si próprio e perceber até onde é que pode ir em determinado dia ou não. Porque se te esticares a corda, no dia seguinte vais pagar a fatura. E portanto é o nosso normal e o normal de uma pessoa como tu não é bem a mesma coisa. E mesmo entre nós doentes é diferente. Pronto, então já deu para perceber que realmente há muitas complicações para a vida pessoal, profissional e etc. de pessoas que sofrem desse tipo de doenças. E tu neste momento tens uma petição a circular em Portugal para tentar fazer chegar aos deputados da Assembleia da República, não é? Quais são as propostas que tu lá fazes para tentar, em termos políticos, de um ponto de vista político, melhorar as condições de vida destes doentes? Okay. A petição neste momento já foi entregue ao Parlamento, portanto neste momento estamos a que a Assembleia da República faça os seus trâmites administrativos e burocráticos o mais rápido possível, porque a saúde não se compadece da burocracia, não é? Trate o mais rápido possível para que os deputados possam discutir aquilo que nós sugerimos como formas para melhorar as condições de vida dos doentes. No fundo, aquilo que nós estamos a tentar fazer, porque eu falo nós porque eu não estou sozinha na petição, a Ângela Vilas Boas, que é uma doente com um doente de Crohn, tem estado nesta luta da petição e tem sido uma ajuda fundamental. Aquilo que se está a tentar fazer é, já existe quadro legal para uma série de coisas, relacionado com pessoas com doenças crónicas e autoimunes e tudo isso. E aquilo que nós estamos a tentar fazer é que esse quadro legal seja ou atualizado ou adaptado para permitir pessoas com este tipo de doenças tenham uma vida o mais normal possível ou consigam manter um dia a dia mais facilitado, de forma a que não tenham que ter medo de casa, por exemplo, não encontrar uma casa de banho. Nós propusemos três coisas fundamentais, três coisas que para nós nos pareceram um bom princípio, para um bom começo para começarmos a mudar aqui algumas coisas. Então, uma delas é o acesso a um cartão WC que identifique o doente e que dê acesso a casas de banho que normalmente não estão acessíveis ao público. Imagina que vais à Rua Augusta, em Lisboa, vais às compras e de repente estás na Zara e de repente tens uma daquelas nossas emergências que tens mesmo que ir à casa de banho. E não dá tempo para sair da loja e procurar uma casa de banho, porque já sabes que vais fazer este percurso, vais começar a andar mal. E então aquilo que estamos a pedir é de-nos acesso ao WC dos funcionários da Zara, porque não é uma casa de banho para eles. E esses WCs normalmente não estão acessíveis ao público. E estamos a pedir que uma doença inflamatória do condição médica que requer acesso urgente a um WC, cartão com que se possa identificar e que o estabelecimento comercial seja obrigado a dar acesso ao WC. Sendo que toda e qualquer responsabilidade civil, sei lá, se o estabelecimento comercial pode ser responsabilizado por isso, porque não é fazer uma troca, o estabelecimento comercial necessita a casa de banho e a comercial pode ser responsabilizado por isso.
E este cartão, apesar de acho que ser assim uma transmissão, nós não queremos fazer só falando anteriormente, ser não é a mesma coisa que o cartão mas também uma das coisas é a urgência de lançar a campanha. Uma lei deve ser mais universal possível e nós queremos que seja possível qualquer patologia que requer acesso à saúde. Nós também temos que também reduzir mas outra coisa tem a ver com a avaliação de uma fobia que é a listas crónicas. Eu, porque médico, dessa consulta de exame, a legislação são potenciais e posso significar outras a situação muito próxima da doença para que não é enviado. E a partir uma doença crónica, ou seja, clinicamente a doença considerada uma doença crónica, mas legalmente não. E isto traz algumas implicações, como por exemplo as isenções das taxas moderadoras. Nós neste momento não temos isenção de taxas moderadoras. Clínicos tiveram acesso a um grau de incapacidade superior a 60%. Mas o Crohn e a colite ulcerosa, por si só, normalmente não dão este grau de incapacidade, um grau menor, mas continuam a ter um impacto significativo na vida do doente, continua a requerer as consultas, exames e tratamentos, continua a ter um impacto financeiro bastante considerável, porque cada vez que vais fazer o exame tens sempre que pagar uma taxa moderadora, cada vez que vais a uma consulta tens que fazer uma taxa moderadora e muitas vezes tens que ser seguido por um gastro, por um reumatologista, por um dermatologista e depois com as complicações e possíveis efeitos secundários da medicação, com sei lá, tudo o que tu possas imaginar. Portanto, tens ali toda uma série de despesas mensais que têm um impacto significativo no rendimento agregado familiar. A isenção das taxas melhorar muito? Se calhar não, mas já é um começo. E a ajuda, não é grau a grau, enche a galinha ao papo. E, portanto, também se calhar temos que começar pelas pequenas mudanças, mas que, em alguns casos, de certeza que terão um impacto bastante grande. Portanto, este é o segundo ponto que nós temos na petição. E o último, nós temos, são 3 pontos no total. O último que nós colocamos na petição tem a ver com uma portaria, aliás, um despacho conjunto do Ministério das Finanças e da Saúde, que lista as doenças incapacitantes, que é de 1989. Em 1989 existiam provavelmente pouco mais que 100 doentes com doença inflamatória do intestino. Hoje são mais de 20 mil. O que é que este despacho tem como implicação prática? Imagina, por exemplo, o caso de professores, polícias, militares, médicos, enfermeiros, juízes, Ministério Público, que normalmente são alguma rotativa, estar anotados num sítio, no ano a seguir pode estar noutro, ou daqui a 2 anos tens que mudar. A inclusão nesta portaria das doenças inflamatórias do intestino irá fazer com que uma pessoa que tenha esta doença não possa ser, por exemplo, morar em Lisboa e ser colocada em Bragança. Como é que faz para seguir os tratamentos? Tem que existir tempo. O médico que o conhece desde sempre e que o acompanha conhece o seu quadro clínico melhor do que ninguém. E a sua rede de apoio? Porque se eu entrar em crise, fico autónoma, mas autónoma com muitas limitações, não é? Portanto, lá como eu disse há um bocadinho, eu nem conseguia. Eu ia trabalhar, mas não conseguia fazer coisas básicas, como ir ao supermercado e fazia mesmo só as minhas 8 horas e vinha-me embora e tirava cestas à hora do almoço. Portanto, como é que as pessoas ficam sem este apoio? E casos clínicos até muito mais graves ficam sozinhos no meio do nada? Ou então têm que escolher entre ter ou nem sequer aceitarem o trabalho com medo de entrarem em crise e depois não poderem fazer nada. E então daí nós solicitarmos a inclusão na lista das doenças incapacitantes. Neste momento, como eu te disse no início, estamos à espera que a Assembleia da República, que a burocracia funcione o mais rápido possível, que já sabemos que em Portugal isso pode demorar algum tempo, mas lá está, a saúde e o agravamento do estado de saúde, ou eu entrar em crise ou não, ou outro doente entrar em crise ou não se compadece dos prazos administrativos. Portanto, nós temos esperança que o Parlamento e os serviços de Assembleia façam o seu trabalho o mais rápido possível para que isto possa ser discutido em sessão de plenário. Já tivemos algumas reuniões com alguns grupos parlamentares, com o Ministro de Estado, que se mostraram receptivos a pelo menos considerarem e a pensarem um bocadinho como podemos fazer aqui algumas alterações. Aguardar com muita ansiedade à espera que eles mexam-se, não é? Pois, exatamente. E olha lá, se calhar só uma última pergunta.
que é o seguinte: achas que as pessoas que sofrem destas doenças são alvos fáceis de propaganda vinda de pessoas das medicinas alternativas, das terapias alternativas, das dietas alternativas, dos estilos de vida alternativos e etc. E se Não, sim, e se sim, se achas que sim, achas que uma das possíveis razões para isso, no caso concreto em Portugal, pode ter a ver com o facto desse tipo de doentes também serem ou poderem ser negligenciados ao nível do sistema de saúde, do serviço de saúde? a tua primeira pergunta, sim, sem dúvida. Eu própria fui uma delas. Pronto, está tudo dito. Eu sei que há muitas pessoas que me vão matar por causa disto, mas eu própria recorri às ditas terapias alternativas. Isto porque existem várias razões que levam um doente com este tipo de doença a procurarem alternativas. Quando tu tens uma dor de cabeça, tu tomas um Benuron, da Falgão, uma aspirina e passado uma hora, impecável. Quando tu tens um tipo desta doença, até conseguires encontrar a dose certa, o medicamento certo, que te faça controlar a doença, pode demorar anos. Anos. E se é que alguns de nós alguma vez conseguem encontrar? Pois, exatamente. E olha lá, se calhar só uma última pergunta, que é o seguinte: achas que as pessoas que sofrem destas doenças são alvos fáceis de propaganda vinda de pessoas das medicinas alternativas, das terapias alternativas, das dietas alternativas, dos estilos de vida alternativos e etc. E se Não, sim, e se sim, se achas que sim, achas que uma das possíveis razões para isso, no caso concreto em Portugal, pode ter a ver com o facto desse tipo de doentes também serem ou poderem ser negligenciados ao nível do sistema de saúde, do serviço de saúde? a tua primeira pergunta, sim, sem dúvida. Eu própria fui uma delas. Pronto, está tudo dito. Eu sei que há muitas pessoas que me vão matar por causa disto, mas eu própria recorri às ditas terapias alternativas. Isto porque existem várias razões que levam um doente com este tipo de doença a procurarem alternativas. Quando tu tens uma dor de cabeça, tu tomas um Benuron, da Falgão, uma aspirina e passado uma hora, impecável. Quando tu tens um tipo desta doença, até conseguires encontrar a dose certa, o medicamento certo, que te faça controlar a doença, pode demorar anos. Anos. E se é que alguns de nós alguma vez conseguem encontrar um equilíbrio? A minha última crise, como eu te disse, começou em outubro de 2015. A minha remissão parcial foi declarada em abril de 2017. A remissão total, que significa não tenho nenhuma cicatriz, não tenho nenhum nível de inflamação, nem a nível microscópico, em de 2017. Portanto, são 2 anos no limbo, não é? Naquela coisa do e agora, e agora. E depois há sempre, mesmo em remissão, a coisa não está muito. Às vezes há aquele sintoma de estás em remissão e é tudo como era de antes. Não, nunca mais volta a ser como era de antes. Há sempre coisas que diferem. Minha última crise e a minha primeira crise foram diferentes, tiveram consequências diferentes, tiveram consequências físicas diferentes. E tu neste desespero de estás cheio de dores, vês-te a perder peso, tipo, tive alturas de chegar aos 35 quilos, eu nem sentada conseguia estar, não me segurava sentada sequer, não é? E tu estás cheio sempre a fazeres diarreias de sangue, tu vais à casa de banho e só vês sangue por tudo quanto é lado, mal consegues ter os olhos abertos, tomas a medicação e aquilo não faz efeito. Entrar no... Olha, se bebes xixi ficas melhor, tu bebes todo o xixi do mundo que houveres, porque tu queres é que aquele sentido de impotência e de sofrimento passe o mais rápido possível. A minha primeira crise, que foi uma crise de baixa intensidade, em que eu ia 30 a 40 vezes por dia à casa de banho, eu comia e passava a meia, saía tudo na casa de banho, portanto eu não conseguia sequer absorver absolutamente nada que entrava. Demorou um ano para conseguir controlar. E por este processo, eu não respondo à medicação. Eu nesse aspecto sou um bocadinho
corrida, eu não respondo à medicação, eu não respondo aos anti-inflamatórios, eu não respondo aos corticoides, eu não respondo a nada disso e, portanto, tu chegas a uma certa altura e tu estás naquela coisa do tenho um diagnóstico, isto é crónico para toda a vida, portanto já tens que lidar com, eu na altura tinha 27 anos e, portanto, tens que lidar com o facto de agora tenho uma doença que não tem cura. Fónix! Mas eu ainda sou muito nova, ainda tenho a vida toda para a minha frente e agora vou passar o resto da minha vida assim e tu começas a fazer tudo, tudo. Eu fiz acupuntura, fiz naturopatia, eu fiz homeopatia, fiz tudo. Foi que eu ganhei, olha, das dietas fabulosas que me deram com restrições, altamente restritivas, fiquei com uma anemia perniciosa por falta de B12. Portanto, depois tive que tomar injeções de B12 que são muito piores que as injeções de penicilina durante 5 meses para repor B12. Eu já estava a entrar num quadro clínico de valores de B12 tão baixos que já estava a começar a entrar o sistema nervoso central a ficar afetado. Além das anemias, como é óbvio, não é? Porque depois não comes carnes vermelhas, não comes isto, não comes aquilo. Portanto, todos os teus níveis de suplemento, vitaminas e minerais, esquece, carências brutais. Depois aquela coisa de espetar as agulhas na acupuntura, de facto aquilo ajudava, mas sabes porquê que ajudava? Porque eu durante aquela hora estava deitada, sem pensar em nada, a minha cabeça a mil. E como eu não tinha a minha cabeça a mil, não estava a libertar aquelas substâncias mazinhas que o nosso cérebro às vezes liberta com o stress e essas coisas todas que depois têm um impacto na tua. Pronto, portanto, e nesse aspecto é ótimo, porque durante uma hora, não é? E depois tinhas que levar com as agulhas em cima e, portanto, tu pensas, tens que respirar fundo, começas a respirar fundo, porque vais levar com as agulhas e, portanto, tens agulha, ok, e depois está ali, sem te mexer, quando ela vinha, sem pensar, porque não dá, porque estás cheia de agulhas, parece um ouriço cacheiro. E isso então começa-te a ajudar a acalmar-se. Portanto, nesse aspecto ajuda-me imenso. Também experimentei uma coisa fabulosa que era através do olho, da íris, e de facto esta parte gira, mas isto, a medicina, chamada medicina convencional, sabe, se eu tiver uma inflamação no intestino consegue-se ver num exame aos olhos. E portanto quando eu vou ao oftalmologista, o oftalmologista faz sempre uma série de exames XPTO nos meus olhitos porque ele consegue ver a inflamação nos olhos. Mas é normal, não tem nada a ver com uma ciência alternativa espetacular. É sabido e conhecido que a doença inflamatória do intestino, se tiver a inflamação no intestino, pode dar ou conjuntivite, e entra por uma linha e uma inflamação mais no nível do olho. E portanto, aquilo que eu normalmente digo é, eu não censuro quem procura, porque eu também procurei, e sei que é o desespero que tolda um bocado o raciocínio. E não é a primeira vez que eu vejo pessoas que têm uma posição bastante crítica em relação às terapias alternativas que recorrem a este tipo de terapias na tentativa de conseguir melhorar o seu quadro clínico. O efeito placebo faz milagres. E em alguns quadros clínicos faz milagres. Milagres. E portanto, a terapia alternativa como forma de placebo funciona, e já vi funcionar em muitos testes, mas é um mero placebo. Depois tens a outra parte, e é aquilo que, de certa forma, eu critico e julgo, que é a parte de quem oferece estes serviços. Porque eu quero acreditar que eles não sabem aquilo que estão a fazer, mesmo na sua inocência, que são naivos o suficientes para não saberem aquilo que estão a fazer, porque caso contrário, para mim é crime. É crime, porque se eles souberem e tiverem consciência que aquilo que estão a fazer não serve, que pode inclusive colocar em risco a saúde do doente, e mesmo que o fazem, isto para mim é crime. E por cima, porque depois advogam muito aquela coisa do é natural, não faz mal. E é mentira, percebes? Tipo, eu tive imensa gente a dizer, matas com anemia, tens que tomar spirulina. Spirulina é ótimo. Spirulina é uma alga que de facto é ótimo para uma pessoa normal. Para uma pessoa que tem um problema com o sistema imunitário, e no nosso caso, é de facto perigoso. Se eu tomar spirulina, vai fazer, porque supostamente reforça o sistema imunitário. Eu estou a suprimir o meu sistema imunitário, porque o meu sistema imunitário é extremamente hiperativo. Portanto, eu quero fortalecer o meu sistema imunitário. E de facto a spirulina tem, quando contraindicação, não pode ser tomado porque anula o efeito dos imunossupressores e dos imunomoduladores. Portanto, é natural, não faz mal. É natural, não faz mal, depende da pessoa. Até o chá de camomila pode fazer mal em certos quadros clínicos. E depois existem algumas outras práticas que essas ainda irritam-me um bocadinho mais,
que há alguns sumos que andam para aí a venderem-se, uns comprimidos que chamam fatores de transferência, que também são fabulosos, eu já escrevi no blog sobre isso, que fazem uns workshops em que vem uma série de pessoas dizerem eu tomei isto e fiquei espetacularmente bem, efeito placebo. Todos nós sabemos que testemunhos não validam tratamentos, nem a segurança e eficácia do mesmo, mas se vês isto e tu estás numa situação um bocado vulnerável por causa da tua quadro clínico, depois vais a um sítio destes, ouves esta gente falar isto e tu começas de facto a acreditar, epá, se calhar isto ajuda, porque nada mais consegue ajudar, se calhar isto até ajuda e tu começas a tomar aquilo. Não fazes absolutamente nada a não ser tirar dinheiro da carteira. Mas depois tens estas pessoas que precisam de recrutar alguém, porque isto são esquemas em pirâmide. E então, quem é melhor recrutar do que doentes? E depois tens os próprios doentes, pá, que na sua inocência, até porque muitas vezes não têm conhecimento para se perceber e distinguir o trigo do joio, que dizem, pá, mas olha que eu até tomei, até me senti melhor. E se calhar até te sentiste, mas foi só o efeito placebo. E reparem, nós estamos em Portugal, eu não estou em Portugal, mas falando no caso concreto de Portugal, o nível de pessoas, o nível de iliteracia de pessoas, ou seja, que não conseguem ler e compreender coisas relacionadas com saúde, estamos a falar na ordem dos 49%. Eu conheço imensas pessoas que nem sequer conseguem dizer o seu diagnóstico, ou que em vez de fissura dizem que têm figuras, ou que em vez de Crohn dizem que têm Crohn, percebes? Eu não culpo as pessoas, porque as pessoas não são médicas, não têm médicas, não é? Mas também percebo que um médico que tenha 40 consultas num dia, em 8 horas, que não consiga ter tempo suficiente para explicar ao doente as coisas como elas são, não é? E muitas vezes os médicos também já estão tão habituados a um jargão que já não conseguem descer ao nível da pessoa que está à frente dele e comunicar com ela de uma forma que a pessoa consiga perceber, não é? Também acho que existem aqui uma série de fatores que levam, tipo bola de neve, não é? O médico não consegue ter tempo para explicar porque tem que ver 40 doentes em 8 horas, a pessoa não consegue perceber o que é que está a dizer e portanto começa a confundir, e depois existe alguém muito bem falante que diz uma série de palavras que não têm sentido nenhum, mas formam frases gramaticalmente corretas, e a pessoa ouve e pensa, pá, mas esta pessoa até sabe. Portanto depois deixa-se ir. E portanto isto é tudo um efeito bola de neve. E foi aí que também achei que, escrevendo sobre isto e explicando estas coisas nos cadinhas, até em parte por defeito profissional que tenho, que se calhar poderia ajudar a fazer a diferença, não é? Pá, depois tens coisas tipo ozonoterapia. Ozono é um gás tóxico. Eu, quando falam em ozonoterapia, a primeira coisa que eu me lembro é da camada de ozono, não é? Ou da autohemoterapia. Portanto, eu tiro sangue da minha veia, volto a meter, sem fazer nada, e miraculosamente o meu sistema imunitário faz um restart. Não, quanto muito tu fazes hemodiálise, que tiras o sangue, passas por uma máquina, fazes qualquer coisa ao sangue e depois voltas a entrar, percebes? Portanto, às vezes é um bocadinho também de bom senso, mas o bom senso tem estado em vias de extinção nos dias em que correm. E de facto é como eu disse, sim, pessoas com doenças crónicas e autoimunes e situações clínicos complicados são extremamente vulneráveis a este tipo de práticas. Conheço imensas que recorrem, precisamente porque precisam de alguma coisa. Se calhar o efeito placebo ali ajuda imenso. Faz muitos milagres. E por causa do efeito placebo, acho que foi as terapias. Mas também conheço casos que recorreram e que hoje têm, tal como eu, e se calhar tiveram experiências bem piores que a minha, têm uma opinião adversa a este tipo de tratamentos, precisamente porque aprenderam da pior forma possível que aquilo não funciona, pelo contrário, só agrava. E o que é natural, e isto entramos agora só para terminar a parte dos biológicos, porque nós falamos nos biológicos e as pessoas acham que os biológicos é natural, não faz mal. E de facto os biológicos, o meu cão chegou. Biológicos, chamam-se biológicos porque são medicamentos biotecnológicos, significa que há componentes de seres que são usados para fabricar estes medicamentos, mas são tudo menos o conceito biológico que a pessoa pensa que a natural não faz mal. Pelo contrário, tem efeitos secundários, podem ter efeitos secundários graves,
requerem um acompanhamento médico, requerem exames periódicos para controlar, e há pessoas que até fazem mesmo efeitos secundários e que não conseguem continuar com este tipo de medicação. Portanto, o facto de ser um tratamento biológico, estamos a falar de imunomoduladores e imunossupressores, servem mesmo para manipular o sistema imunitário e impedir que ele deixe de atacar o corpo da pessoa. No caso das doenças inflamatórias do intestino, 20 a 30% dos doentes tomam este tipo de medicação, mas por ser biológico não é natural, porque eu já vi alguns sítios em que misturavam cannabis com tratamentos biológicos, mas não é de todo a mesma coisa. Chamam-se biológicos porque utilizam componentes de ser vivos, não é? E depois agora vai existir uma nova geração que se chama os biosimilares, que significa que aqueles componentes vivos que eram utilizados para fabricar os biológicos agora são feitos em laboratório. São sintetizados, acho que é assim a palavra correta. Mas, portanto, não estamos a falar, não se pode pôr ao mesmo nível das terapias alternativas ou do é natural e não faz mal, porque são coisas completamente diferentes. Ok, então já deu para perceber que são questões muito, muito complicadas e também as pessoas às vezes por desespero recorrem a coisas e também por falta de conhecimento, não é? E a maior parte das vezes não é culpa delas. Antes de terminarmos, tens mais alguma coisa para partilhar com as pessoas em termos, se calhar, de onde elas podem seguir o teu trabalho na internet? Não sei se há alguma coisa para além do blog ou não. Sim. Então, os escadinhas do quebra-costas, chama-se escadinhas de quebra-costas porque eu costumo dizer, e já expliquei isto uma vez, eu não sou a doença, nem nenhum de nós é a doença, nós temos a doença connosco, mas não somos nós somos muito mais do que a doença, e por isso é que, apesar de algumas críticas que eu já recebi, o meu blog se chama Cólite ulcerosa, nem tem no nome, porque eu sou mais do que a doença, os doentes são mais do que a doença. A doença é só uma parte daquilo que nós somos. Portanto, podem saber mais sobre estas doenças e colocarem questões e o que quiserem. Eu tento sempre responder a todas as questões que me são colocadas através dos escadinhas do quebra-costas, tanto no Facebook como no blog. Para doentes, existe um grupo no Facebook que se chama Doença de Crohn Cólite Portugal, que é um grupo só para doentes, onde os doentes podem falar à vontade, entre iguais, a malta compreende. E tenta ajudar entre si e tenta informar entre si também, partilhar experiência, partilhar conhecimento. Se alguém vos pedir a casa de banho, por favor deem acesso à casa de banho, isso já ajuda imenso. É uma coisa invisível, portanto não julguem só porque vocês não veem, algumas vezes têm que acreditar sem ser como Santo Tomé. E todo o apoio que nos puderem dar a partilhar esta entrevista, a partilharem as novidades da petição, façam, porque isso irá nos ajudar imenso na nossa luta. E mais uma vez relembro que, apesar da petição ter sido lançada por pessoas com doenças inflamatórias do intestino, o cartão do WC não é exclusivo para elas e, portanto, ao partilharem e ao falarem sobre a petição, estão também a ajudar muito mais gente, além de nós. Obrigada. Ok, muito bem. Olha, eu gostava de te agradecer por teres aceito o convite e espero que corra tudo bem contigo e com aquilo que querem atingir politicamente com a petição. Espero que os nossos deputados e restantes políticos sejam receptivos a esse tipo de coisas e espero que continues com o bom trabalho. E obrigado mais uma vez. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com/thedissenter. Thank you.